É importante evidenciar em primeiro momento que a geografia era definida como uma ciência natural, na qual os aspectos físicos eram verdadeiros determinantes de uma paisagem, assim limitando-se a descrever os fenômenos visíveis, estabelecendo relações com os acidentes geográficos. Porém, com o conhecimento da astronomia, da física e da matemática, a geografia ganhou uma maturidade científica e passou a estudar relações do ser humano com o meio e suas mudanças nesse meio. Logo, a geografia se configura como uma ciência social, não mais apenas uma ciência natural. Com isso, partindo por base da narrativa machadiana e o aprofundamento em todo o seu meio geográfico, a obra Mão e a Luva se passa no Rio de Janeiro, mais especificamente em Botafogo na segunda metade do século XIX. Apesar do romance não se aprofundar em criar uma ambientalização do Rio de Janeiro da época, é possível inferir diversos pontos que moldavam a sociedade carioca. A cidade do Rio de Janeiro foi a escolhida para abrigar a família real e, consequentemente, sofreu diversas transformações para acolher e fazer jus ao título de morada da corte portuguesa. A escolha do Rio seguiu critérios importantes, segundo o professor Nireu Cavalcante. Era a cidade brasileira mais populosa e mais importante economicamente. Possuía rica elite de comerciantes e uma indústria naval capaz de construir grandes navios. Era dotada de razoável sistema de defesa, abrigava o maior contingente militar das diversas capitanias e era uma das sedes da esquadra da Marinha de Guerra Portuguesa do Brasil. Inúmeros viajantes estrangeiros que estiveram no Brasil nos anos iniciais do século XIX comentavam que a cidade apresentava um perfil mais urbanizado do que em tempos anteriores. Na última década do século XIX, a população do Rio foi acrescida de mais de 200 mil. Representava uma taxa de crescimento extremamente significativa para uma cidade que não tinha planejamento urbano nem infraestrutura sanitária para comportar tal situação. Toda essa movimentação de indivíduos que se dirigiam ao Rio de Janeiro, inequívoco polo de irradiação de atração nacional, gerou um inchaço demográfico que se refletiu em uma estrutura social bastante desproporcionada, com um crescimento efetivo do nível de desemprego e do subemprego da população citadina. Possuído em si vista, a Belle Époque, do francês Bela Época, foi um período de grande otimismo e paz, desfrutado pelas potências ocidentais, sobretudo as europeias, por meio da segunda metade do século XIX, caracterizada pelos avanços científicos e tecnológicos, os quais tornavam a vida cotidiana mais fácil, bem como firmaram a crença de prosperidade e esperança no futuro, por fim espalhando por diversos países fora da Europa, sendo um desses o Brasil, mais especificamente o Rio de Janeiro, o maior polo comercial da época, que já sentia as influências da Bela Época por meio de sua industrialização desde a chegada da corte portuguesa. Contudo, no livro existe um trecho, no capítulo 2, que fala que Luís tinha uma grande chácara localizada na praia de Botafogo. Logo podemos fazer alguns apontamentos. Em Botafogo, que é um bairro na zona sul do município do Rio de Janeiro, e um bairro conhecido por abrigar um dos principais cartões postais brasileiros, que é a Enseada de Botafogo, com os morros do Pão de Açúcar e da Urca, juntamente com o aterro do Flamengo, que fica ao fundo. É o bairro onde se localiza a sede de um dos principais clubes de futebol do Brasil, o Botafogo de Futebol e Regatas. Portanto, como uma boa praia do Rio de Janeiro, seu tempo é quente. Tanto que em uma passagem do texto diz o seguinte: o calor está forte, e a senhora baronesa sabe que não é conveniente expor-se aos ardores do sol, sobretudo nesse tempo de epidemia, no qual faz uma referência ao termo que é predominante no Rio de Janeiro e também situa um fato que estava acontecendo no estado do Rio de Janeiro.